Muito bem, então, Tá gravando. oficialmente agora gravando a nossa aula, nossa sexta aula de 11. Então, estamos passando a metade, né? O tema da aula de hoje é falar sobre o custo da dívida. Por enquanto, a gente está só na estimativa da taxa de juros, né, que a gente vai utilizar no nosso fluxo de caixa para calcular o valor intrínseco. Então, nessa aula 6 é o custo da dívida e também a gente consegue estimar o custo do capital, né, o famoso WACC. Ela é o capítulo 8 ainda do livrinho da Modara, aquele livrinho aqui, né, que eu já indiquei para vocês para olharem. Além do livro da Modara, também é bom olhar, não sei se tem na Liga a série do CFA, né, de preparação do CFA, isso aqui eu acho uma boa, para o pessoal investir, né. Além disso, também quem quiser ter uma ideia de prática, é bom olhar essa série de vídeos aqui, tá em todas as nossas aulas apontado, né? A gente tem acesso. Tá? Bom, então o custo da dívida. E a aula original, né, essa aqui, também tem o link em todas as nossas aulas. E quem quiser curiosidade de ver a aula em inglês e da Modara. Então, estimando o custo da dívida é a relação da dívida e custo de capital. Primeiro, a gente tem que entender o que é dívida, o que é considerado dívida no fluxo de capital. Ela tem que atender a três critérios. Então, não basta estar no passivo. Ela tem que ter uma origem contratual e tem que ser cumprido, né, nos bons ou maus momentos. Então, tem exigibilidade. Esse compromisso ele também é dedutível do imposto de renda. E a falha em assumir o compromisso, né, ele pode custar o controle da empresa, que é uma forma bastante comum de aquisição hostil, né, agressiva no mercado, você pegar investidores e começar o seu controle pela questão de financiamento da atividade da empresa, né? Bom, usando esse critério, então, todos os compromissos com juros, sempre que tiver por onerosa, uma dívida onerosa, tanto de curto quanto de longo prazo, são claramente dívidas, tá? E assim são todos os compromissos também de locação. Então, aluguéis também devem ser considerados como dívida, tá? O que é um ajuste que a gente tem que fazer nos demonstrativos. Então, os itens abaixo podem ser dívida também, ó. O crédito de um fornecedor, se a gente considerar as despesas de juro implícitas, tá? E também os descontos permitidos pelo uso do crédito. Então, se por pagamento antecipado eu tenho desconto, então eu tenho um juro ali embutido, aparentemente não tem juros, mas de fato tem, né, por conta do desconto. Então eu posso considerar o crédito se de fato ele tiver um juro implícito. E também a questão de previdências, obrigações com pensões, cuidados com saúde, se apenas houver uma exigência legal de que cobre o subfinanciamento com pagamentos fixos em anos futuros. Tá? Aí a gente pode também colocar isso como oneroso. E aí faz parte da dívida. Então, folha de pagamento, tributos, não fazem parte, né, do cálculo da dívida, porque são
despesas operacionais que ocorrem a todo momento e não tem um custo oneroso. Bom, então o custo da dívida, como é que a gente estima ele, né, para calcular? É a taxa a qual a gente pode tomar emprestado hoje. Então, o custo do dinheiro hoje. Né? Isso vai refletir não apenas o seu risco de inadimplência, mas também o nível de taxa de juros de mercado. E todo banco, ao liberar crédito, ele vai considerar qual é o custo de repasse do dinheiro, que a maioria dos bancos ou utiliza recursos oriundos do Tesouro, né? Então, com base referencial em taxa Selic, ou através de empréstimos entre bancos. E aí a referência para a taxa é o CDI, né? Crédito de depósito interbancário, que normalmente é um pouquinho menor, né, do que a taxa Selic. Tá? Bom, as duas abordagens mais utilizadas para essa estimativa é o custo da dívida, então. São a história dos empréstimos recentes, tá? Então eu posso olhar para o passado da empresa e ver qual é o custo que ela pagou de fato, né, para os empréstimos que ela obteve, ou utilizando títulos diretos em circulação da empresa. Né? É comum ter debêntures, e aí qual é a taxa de juros que ela paga pelas debêntures. Né? Então são títulos de circulação da própria empresa. Mas isso tem uma limitação de uso dessa abordagem, que não são todas as empresas que têm títulos emitidos de longo prazo e que são líquidos, amplamente negociados em bolsa. Então, torna essa primeira abordagem bastante restrita. A segunda abordagem é a gente consultar uma classificação da empresa e estimar um spread padrão com base nessa classificação. Então, a gente voltar aos ratings, nem tinha os ratings de país soberano, né? A gente também tem de empresas. Essa abordagem ela é mais robusta, tá? Porque a gente consegue analisar títulos diferentes da mesma empresa, né? Que podem ter classificações diferentes, e aí a gente faz uma média, né? Uma mediana para essa empresa. Mas quando a gente tiver problemas para estimar um rating, seja porque a gente não tem classificação ou a empresa tem várias classificações, a gente pode usar o que se chama de classificação sintética para a empresa. E o custo da dívida com base nessa classificação sintética, que a gente já vai mostrar como é que calcula. Então, estimando uma classificação sintética, essa empresa não tem títulos negociáveis, a gente não tem acesso às taxas recentes que ela pagou de empréstimos, eu vou simplesmente calcular a relação de cobertura de juros, que é um índice, né? A gente aprende lá índice de liquidez, índice de endividamento, é quanto ela tem de lucro para cobrir as despesas de juros, que é o LAGI, né? Lucro antes dos juros e impostos, o quanto ela gerou de lucro comparado. Isso aqui, ambos são informações do DRE, né? Simplesmente vou fazer a razão que ela paga de despesas de juros em relação ao seu lucro. Então, vai me dar uma taxa de cobertura dos juros que o lucro possui. Tá? E esse valor eu vou entrar num rating, que pode ser estimado. Né? Para o índice de cobertura, aqui um exemplo, para o índice de cobertura da Embraer, usando as despesas de juros, um exemplo didático lá de 2003, tá? Em que é capturado o LAGI médio
e os impostos médios de 2001 a 2003. O negócio de aeronaves foi afetado naquele período pelo 11 de setembro, e gerando consequências, então, em 2002 e 2003. Por isso, a realização dessa média. A Embraer relatou uma queda do lucro operacional, e isso gerou uma cobertura de juros de 3,56 para cada uma unidade monetária paga de juros. Então, isso aqui ela tem de lucro 3 para cada de juros pago. Então, 3,56. Com esse valor calculado, a gente tem que somar aluguéis operacionais. Isso se a empresa for, por exemplo, uma grande empresa de varejo, como uma Magazine Luiza, os bancos, né, que a maioria das suas agências são alugadas. Então, eu tenho que somar tanto no numerador quanto no denominador as despesas de aluguel e recalcular essa cobertura de juros para obter esse índice sintético, né, de relação de cobertura de juros, para entrar no rating de classificação da empresa e obter o seu spread de inadimplência. Bom, e se a empresa não tem rating? Ela não aparece lá numa Standard & Poor's, não aparece na Moody's, não aparece na Fitch. Então, eu posso calcular um índice de insolvência, como esse é o caso aqui do Altman Z-Score. Se procurarem no Google, vão ver que é bastante famoso, tem vários artigos, vários trabalhos feitos, né? Eu já fiz trabalhos publicando, né, utilizando o Z-Score. Então, o Z-Score, ele é uma cesta aqui, ó. Então a gente observa que é uma regressão múltipla, né, utilizando diferentes índices. Tá? Então, o que eu tenho de ativo circulante em relação ao meu ativo total, vezes 1,2, que eu tenho de reservas de lucros, reserva de lucros sobre o ativo total. Então, tudo informação do ativo, né? Agora, o EBIT, que vem do DRE, 3,3 o EBIT, sobre o meu ativo total, mais 0,6 vezes o market value, sobre o que eu tenho aqui de passivo, né? Que eu tenho o meu ativo total menos o PL, o meu passivo, o market value sobre o passivo, mais um sobre vendas sobre o ativo, que é o meu giro do ativo. Venda sobre o ativo é giro do ativo. Bom, o valor que eu obtiver, ele traz tabelado isso aqui, meu Z-Score, comparando com o SP Bond. E a gente vai ter, então, qual é o rating a partir do Z-Score. Então, tudo que vocês estão aprendendo em análise fundamentalista, tem que calcular os índices, né? Eles vão ser utilizados aqui para achar o rating da empresa, a empresa que eu estou analisando, qual é. Então, assim que a gente procede para achar o rating, e aí no rating a gente entra naquela tabela que a gente já viu, que nem lá para achar a taxa livre de risco e o Country Risk Premium, e a gente achava uma taxa de spread, de inadimplência a partir do rating. As empresas que fazem esse tipo de classificação são a Standard & Poor's, a Fitch Ratings e a Moody's. São as três que são reconhecidas pela Securities and Exchange Commission, né? Como ratings estatísticos oficiais, tá? Tanto de países quanto de empresas. Aqui tem para conhecimento as datas de fundação delas, então
já centenárias, né? Todas elas já centenárias, tem mais de 100 anos de credibilidade, e há 50 anos, né, são oficiais pelo Banco Central, né, pela Security Exchange Commission, pela Comissão, né, de Valores Mobiliários americana. Então, lá no site da Modara, eu podia ter posto o link aqui de novo, vocês vão achar essa relação que existe entre a taxa de cobertura, aqui está em inglês, deixa eu passar para português, a taxa de cobertura, meu índice de cobertura de juros que a gente calculou, que é o LAGI, né, o LAGI sobre os juros pagos, e se tiver ainda despesas de aluguel, vou somar nos dois, tanto em cima quanto embaixo, as despesas de aluguel, e vou, então, com base nisso, converter em uma avaliação, um rating, e eu tenho tabelado qual é o spread, né, padrão de inadimplência. Tá? Se a empresa tiver um market value maior do que 2 bilhões, a gente usa essa primeira coluna. Se ela tiver um rating menor, um market value menor do que 2 bilhões, a gente usa essa segunda coluna, tá? Para achar esse spread padrão. Tá? E aí, o que serve esse spread padrão? Eu quero achar é a taxa, né, de juros que as empresas pagam por sua dívida. Tá? Isso tudo, essa calculeira. De forma sintética, por quê? Senão eu teria que abrir os relatórios de dívida, os relatórios anuais e trimestrais da empresa, e achar nos relatórios qual é a taxa de juros paga para cada operação de empréstimo, cada operação onerosa eu teria que conhecer. Então, os ratings facilitam bastante isso, porque lá, nessas 3 empresas centenárias, tem um exército de gente fazendo cálculo, né, diariamente dessas taxas, né, de qual é o valor das taxas pagas pelas empresas. Bom, então, o cálculo do custo da dívida, agora que eu tenho o spread de inadimplência, eu vou somar a minha taxa livre de risco. E assim eu obtenho o custo da dívida antes dos impostos. E o spread padrão, então, ele pode ser estimado pelo rating, como a gente viu, ou pelos títulos negociados pela empresa, caso ela tenha títulos, como é a questão de debêntures, ou os credit default swap, né, que é a parte de troca de inadimplência de crédito da empresa. O que acontece? Tem empresas que não são americanas, que estão em países de baixa classificação de títulos, como é o caso do Brasil, né, e alto risco de inadimplência, e aí pode arcar com o ônus do risco do país. Né? Então, daí a equação que tem, além da taxa livre de risco, vai aparecer ainda o country risk premium, além do spread de inadimplência, né, da empresa. Spread da empresa. Então, e empresas maiores, ó, que obtêm uma parcela significativa de sua receita de mercados globais, aí elas vão estar menos expostas, como é o caso da Embraer. Então, não consideram todo o valor cheio do country risk premium, vai ter um fator na frente, né, um lambda, ponderando, porque ela está menos exposta a esse country risk premium. Como exemplo aqui da Embraer, a Embraer ela tem uma classificação A-, né, nas agências de rating, o que dá um spread de inadimplência de 2004 de 1%, tá? E estimando então daí o custo da dívida,
em 9. Como? É a taxa livre de risco do mercado maduro, do mercado americano, 4%. Aqui é na álgebra 4,29, mais 2/3 do spread da inadimplência do Brasil, porque ela não está 100% exposta ao risco Brasil, apesar dela ser uma empresa nacional, suas receitas vêm lá de fora, então tem esse lambda, né? E mais o spread de default da empresa, que é o que a gente obteve do rating a partir da taxa de cobertura que ela tinha, né? De juros, aos seus lucros gerados em relação aos juros. Então, assim, a gente calcula o custo da dívida, é o KD, o famoso custo da dívida. Cost debt. Bom, pesos para o custo, então, do capital. Qual o peso agora a gente vai usar para calcular o VAC? Ao calcular o custo de capital de uma empresa, de capital aberto, a gente tem que considerar os pesos de dívida e de patrimônio a valor de mercado. Né? Então, não é o que aparece no demonstrativo financeiro, que é um valor contábil, que não é de mercado. E aí é onde acontecem muitos erros na formação do fluxo de caixa. Tá? Isso não é porque o mercado está certo, mas porque é o que custaria comprar para a empresa no mercado hoje, se ela fosse montar a empresa, né, na data presente. Tá? Então, um exemplo aqui, o exemplo da Embraer. Essa primeira parte é da aula passada, então, para a gente chegar ao CAE, custo de equity, então eu tinha a taxa livre de risco, né, mais o beta, que a gente aprendeu a calcular na aula passada, vezes, então, o meu prêmio de mercado, né? Tá? Então, o que eu tenho aqui de risk premium, RP, risk premium de mercado, né? Market risk premium, e o que eu tenho de lambda, o country risk premium do mercado emergente, para o exemplo da Embraer. Então, chegava a 10,7. Fiz isso nas aulas passadas. O valor de mercado do patrimônio é 11 mil milhões de reais, ou 3 bilhões, né, de dólares. Então, para chegar ao valor de mercado do patrimônio, a gente tem que pegar o preço presente, o preço atual, e multiplicar pelo número de ações. Né? Aí eu tenho o valor do patrimônio a valor de mercado. E a dívida, então, para mim chegar ao KD, é a equação que a gente acabou de ser apresentada. Então, eu tenho taxa livre de risco do mercado maduro, mercado americano, mais o default spread do Brasil, mais o default spread da classificação sintética da empresa, da Embraer. A gente chegou a 9,29. E o valor da dívida? O valor da dívida da empresa, se a gente olhar nesse ano, era de 713 milhões de dólares no balanço patrimonial. No entanto, esse valor é diferente, né, do valor de mercado. Tá? E aí, como é que eu chego a este valor de mercado, né, da dívida? Bom, para chegar a esse valor de mercado, a gente tem que descontar o fluxo de caixa. Tá? Então, tudo é na base de fluxo de caixa. Essa dívida que está anunciada, né, ela tem que ser trazida a valor presente no meu fluxo de caixa. Porque a dívida ela vai ser paga no futuro. E aí, qual é esse tempo futuro? No caso da Embraer,
eu tenho o custo do capital, aqui já é o meu WACC, Weighted Average Cost of Capital, considerando o CAE, a proporção que eu tenho de equity, então, em relação aqui, eu tenho de equity em relação a débito, e aqui eu tenho de débito em relação a equity. Depois do imposto, eu tenho meu benefício fiscal, aí eu tenho meu custo de capital ponderado, né, médio, Weighted Average Cost Capital. E a dívida, tá, ela de 1,9 milhões de reais, tem despesas que vêm do DRE de 222 mil anuais, mas tem um prazo médio de dívida de 4 anos. Então, o fluxo de caixa dela, todo ano, ela tem que pagar juros de 222 mil durante 4 anos. Em 4 anos, vence, né, a dívida, 222 milhões de juros. E no 4º ano, então, desse valor da dívida, eu tenho que quitar, além dos juros, amortizar a dívida. Então, tenho mais desse 1.953.000. Então, além dos juros, se eu somar esse 1.900.000 e os 222 mil, vai ter as parcelas pagas anualmente. Normalmente, além dos juros, tem uma amortização da dívida. Mas eu estou montando o fluxo de caixa para achar o valor presente, ó, na data zero, que é hoje, né? Pensando no valor da dívida. Então, eu tenho que trazer tudo para valor presente ao custo de capital. Ao custo de capital, 0,929 que a gente achou. Bom, aí eu tenho que conhecer a duração da dívida, né? De qualquer forma, eu vou ter que abrir e saber qual é o prazo máximo, médio da dívida da empresa. Vou ter que coletar esses dados aqui, né, do balanço patrimonial, para achar o valor de mercado da dívida. Hoje, se eu fosse chegar lá no banco e eu quero quitar a dívida, né, quanto é que é o valor da dívida? Bom, isso tudo em dólares. Tudo em dólares. E se eu quisesse achar em reais? Eu podia fazer todo o cálculo em reais, considerando RF em reais no Brasil, considerando aqui o Country Risk Premium. Esse aqui é o Equity, é o Market Risk Premium, e esse aqui sim é o meu Country Risk Premium. Tá? E aqui embaixo eu tenho o custo da dívida. Esse seria a Selic, e mais o spread de inadimplência, que é o 1% que a gente viu calculado a partir da taxa de cobertura. Tá? Então, chegamos a 13%. Estou fazendo agora, repetindo todos os cálculos, porém em reais. Né? Ou, na segunda abordagem, se eu preciso do custo capital em reais, eu calculo em dólar e depois corrijo ele pela inflação do Brasil sobre a inflação americana, e a gente chega ao montante, ó, do custo corrigido pela inflação. Perceba que dá diferença se eu mudar a técnica, né, que a gente achou 13%, e corrigindo do dólar,
a partir do dólar para o real, deu 16, deu 3% a mais, né, de custo anual da dívida. Tá? Esse é o custo médio anual da dívida para a Embraer. Bom, é comum, além da gente ter de fontes de financiamento, vou desenhar aqui rapidinho o balanço patrimonial, além da dívida e além do equity, eu ter títulos híbridos aqui no meio, tá? Como é a questão de ações preferenciais. Então, eu ter títulos de dívida conversíveis, como warrants, e podem virar um equity. E eu tenho ações também preferenciais. Né? Então, eu preciso considerar essa forma alternativa de financiamento das atividades da empresa. São títulos conversíveis, né? Aí eu vou ter que dividir, né, dívida, o título em dívida, o que é dívida de fato e o que é patrimônio. E vou alocar os valores em cada um. Vou estar separando o que é desses títulos conversíveis, o que é dívida, e o que é o valor da opção, né, o valor da opção de conversão. Que ocorre de haver sempre um plus, né, quando é vendido o título com a opção de warrant, de conversão, ele ter um ágio no seu valor. Né? Aí eu vou separar o que é ágio e o que é empréstimo. Tá? Então, ao lidar com a ação preferencial, vai ser melhor mantê-la também como um componente separado. Tá? E aí tem esse detalhe aqui, se o dividend yield preferencial é menor do que 5%, pouco vai alterar no resultado da avaliação da empresa. Isso é o resultado final. Tá? Bom, então como é que fica o cálculo do WACC? Né? Então, o custo de capital, WACC aqui no português, final, vai ser o custo do capital próprio, baseado no beta, o beta ascendente, né, que é aquele beta bottom-up que a gente aprendeu na aula passada, lá do Ramadá. Tá? Eu preciso calcular de todo o setor, né, calcular o médio dos últimos 5 anos para fechar 10 anos. E aqui eu tenho o capital próprio, a dívida de mercado, todos a valor de mercado. Então, eu preciso corrigir. O capital próprio é fácil, né? É só multiplicar o número de ações pelo preço da ação. Mas a dívida, eu tenho que fazer aquele fluxo de caixa que eu acabei de mostrar. Se eu não fizer isso, a minha proporção, né, do que é capital próprio, do que é custo da dívida, vai estar distorcido. Né? Se eu usar os valores do balanço patrimonial, aquilo são dados passados, não são dados do presente. Tá? E mais, então, o meu custo de empréstimo. Esse custo de empréstimo da forma como a gente calculou ali. Pela classificação de títulos reais ou utilizando sintéticos, somando o spread padrão à taxa livre de risco. Assim a gente tem o custo do empréstimo. Lembrando que esse custo é antes do imposto de renda, e eu tenho benefício fiscal, né? Então, preciso considerar esse 1 menos a minha tributação. Essa seria a forma mais rápida, mais fácil de chegar ao custo do empréstimo. Senão, a gente tem que abrir o balanço patrimonial, abrir os relatórios e pegar linha por linha de empréstimo que ela tem, que a empresa tem, né, e qual é a duração de cada empréstimo que ela tem. Normalmente, as empresas grandes têm vários, não são só um, né? E aí fazer ponderado de cada um, tá? Seria o jeito samaritano, né, da gente fazer. Bom, o cálculo com base em dados tabelados, então,
essa lâmina é uma lâmina de resumo, trazendo as equações que devem ser utilizadas. Com o custo antes do imposto, custo da dívida, taxa livre de risco, spread de inadimplência país, spread de inadimplência da empresa. Após o imposto, simplesmente desconta o benefício fiscal. E se eu quiser converter de dólar para reais, utilizo a correção da inflação. Tá? E como é que eu acho o valor de mercado da dívida? Então, para achar o D para entrar no WACC, qual é a proporção da dívida de mercado, é o juro que eu pago da dívida, e aqui eu tenho a equação do meu fluxo de caixa, né? Quanto é aquela série uniforme trazida ao valor presente, e qual é o valor do resíduo quando eu vou amortizar a dívida total, né? Trazido ao valor presente, e o D é a duração da dívida, ser considerada. Eu tenho que conhecer a duração média da dívida para poder fazer o cálculo corretamente, senão vai sair tudo distorcido, né? A minha empresa vai ter um preço diferente, eu posso estar indicando compra ou venda equivocadamente se não fizer o cálculo correto. Bom, e se a gente tiver outras fontes de recursos, como ações preferenciais, então eu vou ter mais um componente, né? Além do KD, que é o custo da dívida, eu tenho o custo da emissão de ação preferencial, e o custo dele é o dividendo yield, né? Então, quanto por cento é pago de dividendo em relação ao preço da ação. E assim a gente tem mais um componente sendo somado, que vai ter um percentual, né, de financiamento na empresa. Tá? É aquele terceiro componente que eu havia desenhado no balanço. Tem um terceiro componente aqui no meio. A gente aprendeu a fazer primeiro o equity, depois o debit, e aí tem esse terceiro componente aqui. Terceiro, segundo e primeiro. Né? Tudo a valor de mercado. Sempre esse cuidado, né? Bom, o jeito 2 samaritano, né? Samaritano é se eu for abrir os demonstrativos, os relatórios da empresa, tiver contato com o CFO dentro da empresa, né? Ou mesmo usando as relações com investidores, e pedindo essas informações, tem que correr atrás, né? Nesse exemplo didático, a empresa tem 3 empréstimos, $1.000, $2.000, $4.500, e aqui o custo de cada empréstimo. E o que é PL, patrimônio líquido, então dá um total de passivo, né, de $12.500. E imposto de renda didático, 34%. Tá? Aí, calculando o VAC, eu vou fazer uma proporção de cada um deles, né, em relação à minha dívida total. A dívida total, somando esses 3 itens aqui, né, é 12.500. Então eu tenho que 1.000 de 12.500 vezes esse 9,5, depois 2.000 sobre 12.500 vezes 8,5, 8,4, né? Depois 4.500 multiplicado por 8,8, né? Multiplicado novamente pelo benefício fiscal. Então eu tenho o custo de dívida após o imposto, né? E aqui a gente tem eu errei, poxa, aqui. E aqui quanto é de PL? 12.500 vezes os 14 que eu caí. Esse aqui eu caí, calculou, dá o AC, né, de 9,08. Então essa seria uma forma alternativa de calcular o VAC se eu tenho os valores reais, né, com as taxas de juros reais
dos contratos de empréstimos individualizados. A planilha exemplo está presente em todas as aulas, né? Então, para mim chegar ao WAC, onde estamos chegando na aula de hoje, esse exemplo aparece a empresa da Cirela, com o ativo, né, Ciri 3, e aí ela tem um detalhe aqui, a empresa, ela é uma incorporadora e construtora de imóveis residenciais com sede em São Paulo, presente em 16 estados, mas também na Argentina e no Uruguai. O que isso aqui interessa? A gente sabe que vai ter um lambda, né? Porque nem toda a receita dela vem do Brasil, tem receita que vem do Uruguai, da Argentina. Então, tudo que a gente ensinou até agora, comentou, né, nas aulas passadas, tem que ser aplicado. Tá? Nesse exemplo aqui, não está sendo apresentado a proporção, tem que ser levantado, né, quanto de receita é abrindo os demonstrativos. Então a gente já diz que tem uma falha nesse valor aqui por conta dessa observação. Mas ela tem uma coisa que eu acabei de falar, que é a forma samaritana de levantar a dívida. É eu olhar tudo que ela tem de dívida, com financiamento a 126% CDI, em outro financiamento com poupança mais 2,8%, em outro financiamento com TR mais 5,4%, em outro que é uma dívida PJLP mais 3,8%, outra dívida de 103% mais o CDI, vezes o 103% CDI. Então, eu preciso relacionar cada uma delas e aí calcular, né, quanto de fato é a proporção da dívida. Então, se eu somar todos esses percentuais, a gente tem o que é de financiamento, 100% dos financiamentos, aqui 100% das dívidas. Tá? Aqui dá 100%, aqui também dá 100%. E aí a gente vai multiplicar a proporção de cada uma para chegar a esses percentuais. Então, do exemplo que eu mostrei anterior aqui, né, é exatamente o que está sendo feito, porém um caso real, é o caso da Cirela. Então, é a forma de fazer o custo da dívida. O que tem de errado aqui nessa planilha é essa questão do CAE, do Country Risk Premium, né? Teria que achar qual é a proporção, multiplicar por um lambda. E aí fica de dever de casa. Isso aqui é uma lâmina que já tinha sido apresentado num outro trabalho, né? E aí foi uma das críticas apresentadas. Material de referência. Tá? E essa era a aula de hoje. Um pouquinho mais curta, mas não menos importante. Ô, Alexandre, Opa, quanto usa a taxa livre de risco da Embraer, ela vende no ZEUA? Você pega a taxa livre do ZEUA? a taxa livre dos Estados Unidos. Ah, Partindo em dólar, né? sim. Partindo sempre em dólar. Eu tenho um resumo aqui.
Então aqui em dólar. Em dólar. Até eu devia ter colocado aqui. Isso aqui é dólares americanos. E aí por isso é somado o spread de inadimplência. Boa pergunta. Certo. Mas tem a forma direta, né? A gente pode fazer da forma direta em reais, calculando somente a Selic, né? Mais o spread de default. No entanto, vai acontecer da divergência. Aqui eu tinha utilizado risco em BR, né? Brasil. Aqui era a Selic na época. E aí tinha dado 13% de custo. Utilizando o cálculo em dólares, inicialmente, aí deu 16%, partindo do custo de capital em dólar. Foi calculado na lâmina anterior. Aqui. Esses 9,29%. A gente sempre parte de um país maduro, né? Porque tudo que a gente está apresentando de teoria tem pressupostos. E aí o nosso mercado ele não atende esses pressupostos, como prêmio de mercado. Ele é negativo no Brasil. A gente já mencionou em aulas passadas, então não é uma boa escolha utilizar o real, né? Tecnicamente, pela ciência, né? Pelos estudiosos de finanças, o real não é uma moeda propriamente dita, ela é chamada de pseudo-moeda, né? Ou moeda exótica. Ela não tem o poder de reserva de valor. A gente não enriquece guardando reais por conta da inflação, desvalorização, todo o risco Brasil que a gente tem. Tá? Então, vai fazer valuation, parte sempre do mercado maduro. Do contrário, você está sendo penalizado por todos os pressupostos, né, das equações, tá? Do modelo em si. Né? A gente está trabalhando no modelo, é uma simplificação tentando achar a realidade, né? Se é que existe um valor verdadeiro para a empresa, porque ninguém tem bola de cristal para saber o futuro de fato, né? Se a empresa vai durar mais 100 anos ou vai durar só mais 10 ou mais um ano. Então, tudo é na base da teoria, né, que a gente está aqui construindo. Mas a gente tem que lembrar que todo o mercado ele é preparado, ele é treinado, né? Todos os profissionais eles são treinados com base nessa teoria. Então todos acabam utilizando. Então volta e meia o mercado se corrige tentando achar esse valor correto, esse valor teórico. E não tem nada de ciência que a gente está fazendo aqui nessa função. Tudo é pressuposto, suposições, né? Sim. Mais alguma pergunta? Muito boa pergunta, né? Estou torcendo que nesse final de ano a gente tenha apresentações de valuation. Né? Sei que o Gustavo estava já na finaleira. Acho que vai conseguir, né, Gustavo? Prefere que se você... Beleza. Tem tudo para isso. E os demais também, né? Acho que era uma boa estratégia, tenho colocado alguns exercícios, uma boa estratégia seria todos escolherem o mesmo setor. Aí dá para trocar figurinha, né?
Então, em vez de vai calcular o beta bottom-up lá de todas as empresas, se eu escolher, se cada um escolher de uma empresa de um setor diferente, aí cada um vai ter que calcular de todas as empresas. A não ser que copie lá da Modara, e aí a gente tem que acreditar que o cálculo deles lá está certo. Né? Mas esse é um dos primeiros dos erros cometidos em valuation, como eu destaquei lá na primeira aula, de usar dados de outros analistas. A gente confiar o valor da empresa a outro analista. O correto é a gente fazer a nossa análise e, claro, comparar com as dos outros também para ver se tem coerência. Certo? Sim. Então tá, beleza. Obrigado pela presença de todos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Feito?